Olá, internauta! Seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura comigo, Marta Corrêa, aqui pela sua Flix TV, www.flixtv.com.br, a web mais vista do Brasil e do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí no Japão, plugado na gente. Pois é, estacione aqui nesta esquina agora, onde tudo acontece. Participe, mande sua mensagem. Estamos aqui a postos para conversar com você. E hoje eu tenho uma pauta muito bacana. Faz tempo que eu não trago alguém deste veículo fantástico que é o rádio. Eu tenho a honra de receber aqui no Esquina da Cultura hoje Renato Albuquerque. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marta. A honra é toda minha. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, como você disse, porque né, essa internet, essa loucura da internet que chega, a gente não sabe onde, né, que nesse momento nós estamos sendo observados e acompanhados. Então, estou aqui à sua disposição para poder levar aí um pouco de história do rádio, um pouco da minha história também para você e para os seus telespectadores. Maravilha. Renato, eu queria sim que você já começasse contando para o nosso internauta um pouquinho da história do rádio, né? Que é o veículo mais imediatista que nós temos aí dentro dos meios de comunicação, mais portátil, né? Porque onde a gente vai, a gente leva um radinho, já tem radinho desse tamanho, tem um rádio, enfim. Você também é um apaixonado pelo rádio? Eu sou apaixonado desde criança, assim. Você falou da história do rádio, porque para mim o rádio ele começa com a minha mãe me acordando de manhã. Na época a gente tinha aqueles programas de rádio tipo Zé Bétio, Gil Gomes. Joga água nele. Joga água para me acordar. E era uma maravilha aquilo, porque você vai se adaptando, você vai se acostumando com aquela voz, com aquele personagem, porque na verdade muitas vezes o rádio ele transforma essas pessoas em personagens, né? São pessoas que você não vê, mas que ele se torna seu amigo sem você querer. Na verdade, você começa a sentir falta daquela pessoa falando e tal. E aí eu tenho também essa coisa da narração esportiva. Eu, quando era moleque, eu gostava de ouvir, porque hoje em dia a gente tem televisão, né, para assistir as partidas de futebol e tal. Sim. Antigamente não, antigamente era tudo no radinho, né? Sim. Domingo à tarde eu já reservava para poder ouvir as partidas de futebol e tal, e aquela locução extremamente emocionante na hora do gol, aquele gol, não sei o quê. Muita gente leva o radinho do estádio, né? Tá ali no estádio, mas tá com o radinho grudado ali no ouvido, né? Sem dúvida. Inclusive, hoje o celular também, né? O celular serve Sim. também como uma espécie, um rádio, né? E ajuda muito, agrega muito. Internet, rádio, a TV, como nós estamos aqui também via internet. E logo a gente vai poder ouvir via rádio, isso, sei lá, num carro e tal. E isso é muito gostoso, a comunicação é muito objetiva, muito, né, ágil. E o rádio é muito ágil, né? Sim, já que você falou de esporte, né, de locução esportiva, me mata uma curiosidade. Nós não temos, nunca vi, pelo menos que eu saiba, locutoras de futebol narrando dessa forma que os nossos meninos narram, né? Por que a mulher não emplaca nisso? Olha, uma boa questão que você está levantando. Eu acho que, inclusive, se tiver aí algumas mulheres que tenham essa veia, né, de uma locutora esportiva, de futebol, sei lá, de algum outro esporte, eu acho que as próprias rádios deveriam investir nisso. Eu acho que é uma ideia excelente, uma ideia inovadora. Eu adoraria fazer, por exemplo, essa locução, porque é extremamente difícil. Não, fora. Você tá ali e fora a emoção, claro. Exatamente. Que você tem que colocar nisso. Eu ia dizer também que fora, que assim, a voz feminina é uma voz que chama muita atenção no rádio, né? E eu fico aqui imaginando como é que seria uma locução feminina de uma partida de futebol. Deve ser muito bacana. Eu acho que as rádios deveriam investir nessa ideia. Olha, um desafio aí, hein? Quem sabe você, então a gente Marta, começa. Quem sabe você não começa aí, Marta. Pois bacana. Mas então, é uma curiosidade. Enfim, não existe mesmo. No que eu saiba, não existe nenhuma mulher que narrou um jogo de futebol. Na verdade, o futebol ainda tem aquela coisa muito forte do machismo, as próprias repórteres de campo, hora ou outra você encontra em algumas rádios, e já tem até aí com um número até bastante razoável, mas não se compara com o número de homens, repórteres, como você mesma disse, locutor, sim. Por exemplo, não conheço nenhuma locutora de futebol. Então, eu acho que as rádios deveriam investir um pouco mais
Porque tem a coisa também do vestiário, eu digo na questão da reportagem, né, de entrar no vestiário, às vezes para entrevistar alguém, se bem que hoje é uma coisa bem mais dividida, tem toda uma organização muito maior depois das partidas, mas o futebol ainda é uma coisa muito masculina, vamos dizer. Sim, eu concordo com você. É. E você, a sua formação acadêmica é comunicação Jornalismo social, mesmo, jornalismo. comunicação, a gente chamava com habilitação em jornalismo, porque chega num determinado momento da faculdade que a gente tinha que optar entre publicidade, relações públicas, jornalismo. A minha opção foi por jornalismo e, pelo menos do ponto de vista da vontade, do gostar, eu acertei em cheio. O gostar de jornalismo tem tudo a ver comigo. Maravilha. E você apresenta um programa na Rádio Trianon, não é? É o Radar Paulista, há 6 anos já. Conta um pouquinho para o nosso internauta, então, o que é essa sua atividade lá na Rádio Trianon com o Radar Paulista? Como que funciona? E conta para a gente do programa. O Radar Paulista, na verdade, ele começou... Eu criei um jornal impresso na região da Zona Norte, aqui de São Paulo, e um patrocinador, que era um parceiro do jornal, na época ele tinha um horário na Rádio Trianon aos sábados. E naquele momento ele precisava, não sei por que cargas d'água, houve uma troca lá de apresentador, e ele precisava de alguém que apresentasse o jornal, um programa dele. E aí ele falou: Renato, eu preciso de um apresentador para o meu programa. Quer dizer, ele tinha o programa XPTO, mas ele falou: você pode criar o programa que você quiser, eu tenho um horário lá, você vai criar, eu que vou bancar, porque ele era o patrocinador e tal. E fica na tua mão. Eu até então, assim, eu já tinha até feito alguma coisa de reportagem, inclusive de futebol mesmo, via rádio, algumas reportagens de cidades, para a Rádio Boa Nova de Guarulhos, para algumas rádios aqui de São Paulo, rádios AM. E só que assim, apresentar um programa, a responsabilidade, você sente o peso, é muito maior. Eu me senti um pouco inseguro naquele momento, mas eu falei: não, mas eu vou encarar. E aí eu fui num sábado, justamente para apresentar esse programa desse patrocinador, e criei uma coisa mais jornalística, mais informativa. À medida em que eu comecei a fazer o programa, a própria rádio se disponibilizou a ir atrás de outros parceiros, gostou muito do estilo do programa, e isso foi em 2008. E, portanto, o estilo do programa é jornalístico, informação, levo convidados para serem entrevistados, que tenham boas histórias para contar, porque o jornalismo vive de boas histórias, né, Marta? E a gente está lá, aí pouco mais de 6 anos. Claro. E a Rádio Trianon, o dial dela é AM, né? É pela AM, né? 740 kHz, né? E também a Rádio Universal de Santos, em 810 kHz, também apresenta esse programa, né? Exatamente. A rádio, ela é retransmitida pela Rádio Universal de Santos, que entra em toda a Baixada. Hoje o Radar Paulista ele vai ao ar de segunda a quinta-feira, das 18 às 19. Porque depois que eu iniciei esse trabalho aos sábados, né, os 2 primeiros meses, como eu disse, como a rádio meio que também abraçou o programa, eles acharam que o programa tinha que ser diário, né? Uhum. E começamos no sábado como se fosse uma revista semanal das principais informações da semana. Depois ele passou a ser diário e houve uma época em que a Hora do Brasil teve algumas mudanças e a gente, por uma questão lá de grade de programação, a gente acabou ficando de segunda a quinta das 18 às 19, que é o horário do nosso programa. Maravilha. E também pela internet, né? A rádio entra pela internet, no trianonam.com.br, está todo mundo convidado aí. E vamos lá, gente, dá audiência para nós lá, que a audiência é super importante no dia a dia e para a gente continuar sobrevivendo com o programa. Claro, claro. E já que você tocou nesse assunto da Hora do Brasil, aí toda essa polêmica da Hora do Brasil, né? Tira, vai lá para o final da noite, enfim. Você, o que acha disso? Eu acho que a Hora do Brasil ela é importante, sim, ela tem a importância dela. Eu acho que hoje, inclusive, mais do que no passado, porque hoje você ouve a Hora do Brasil,
eles meio que deixaram com uma cara de jornal. Eu ouço a Hora do Brasil. Então. Não todo dia, mas ouço. E deixaram mesmo com uma cara mais de jornal. Exatamente. E é interessante, sim, porque ali você tem informações que às vezes você não encontra no impresso, você não encontra na TV. E ali existe toda um foco nas histórias do governo. A produção das matérias, eu acho que está muito bem feitinha a Hora do Brasil. A única coisa, o único senão que eu colocaria é com relação a essa obrigatoriedade do horário. Eu acho que as rádios poderiam ter aí uma flexibilidade para colocar ou então determinar que algumas fizessem um rodízio das 18, das 19, que é o horário que começa a Hora do Brasil, né? Para a grande maioria das rádios. Algumas rádios conseguiram algumas liminares, né, e conseguem transmitir em outros horários, mas a determinação do governo federal é que realmente seja às 19 horas. Mas eu acho que assim, do ponto de vista da informação, como você disse, está bem formatadinho e as pessoas, eu converso com alguns, não, eu também ouço tal Hora do Brasil, como você mesma disse, acho que está bacana por aí. Só essa obrigatoriedade do horário que eu levantaria aí uma questão. Ok. E outra questão polêmica também é sobre as rádios piratas, né? As rádios comunitárias, enfim, mas as rádios piratas, que derruba avião, essas coisas todas aí, né? A denúncia, para denunciar. O que você acha da rádio pirata e que tem uma proposta também, vamos levar assim para a rádio comunitária, né? Que é muito interessante, cada bairro, vamos dizer assim, ter uma rádio, né? Porque daí você está ali com a sua comunidade, atendendo a sua comunidade. Existem fatos ali na comunidade que uma rádio oficial não transmite. Por exemplo, perdi meu cachorro, você liga lá na comunitária e muita gente acha o cachorro, porque existe toda uma mobilização que não existe da parte da rádio oficial. Você acha que isso tende a acontecer com o futuro, se oficializar mesmo essas rádios comunitárias, seria bom que isso acontecesse o mais rápido possível, que é para realmente a comunidade ter um veículo imediato ali para resolver os problemas dela, você não acha? Eu acho totalmente, acho que inclusive com essa coisa, como nós acabamos de falar, da internet, da globalização, porque assim, você está falando aqui do presidente dos Estados Unidos, daqui a pouco está falando da China, daqui a pouco está falando da Coreia, e quando na verdade você não está olhando para o próprio umbigo para as pessoas que estão à sua volta, né? E as pessoas que estão à sua volta, que nem você disse, perdeu o cachorro, não sei o quê, não é o cara dos Estados Unidos que vai conseguir achar o teu cachorro, é a pessoa da tua comunidade, claro. É ali da tua região. Então, a informação, quanto mais próxima ela ajuda muito mais as pessoas. E tem que se valorizar acima de tudo. A rádio comunitária, como você disse, a rádio pirata já é uma coisa perigosa, né? Porque ela entra, inclusive, aí você não tem conhecimento de nada, ela pode afetar, como você mesma disse, a questão dos aviões e tal. Claro. Então ela precisa de uma regulamentação que passa pela rádio comunitária, regulamentadinha, certinha. E também uma outra coisa, Marta, que eu colocaria também é a questão das pessoas que querem trabalhar em rádio. Precisa se abrir mais esse cenário para que haja mais emprego, mais trabalho para as pessoas. Porque o número de rádios é muito restrito, né? Rádios, do ponto das rádios oficiais, vamos dizer, sim, né? É muito fechado, muito né, fechado. esse mercado, né? Então, principalmente São Paulo, né? Se a gente pegar uma cidade que nem São Paulo, pô, você pega cada bairro de São Paulo é meio que uma cidade, sim, né? Só que você não tem o número de rádios que ampare todas essas necessidades dessas comunidades, né? Uhum. Então seria importantíssimo sim se houvesse esse apoio, inclusive, governamental, que é necessário, não tem jeito, para que você amplie essas rádios, esse número de rádios comunitárias. E hoje também, com o curso de rádio e TV, seria ideal mesmo que se ampliasse, né? E que a rádio comunitária viesse mesmo com força, porque é um mercado muito fechado mesmo e tem muita gente se formando em rádio e TV. E uma outra coisa que você está falando, por exemplo, que eu dei uma palestra outro dia para um curso de rádio e TV e assim, as pessoas hoje, a garotada que está aí se formando, que está começando faculdade e tal, elas têm muito vamos dizer, acompanhar a rádio FM, né? As rádios AM, eu faço parte da rádio AM, e então a rádio AM ela tem
uma coisa da conversa, do bate-papo, que o FM hoje não tem. Não tem. Ou você tem notícias, que são as rádios focadas em notícias, Sim. ou você tem as rádios musicais. E a rádio comunitária, talvez, ela até viesse ampliar essa coisa do bate-papo, de chamar, às vezes, o vizinho para ser entrevistado na rádio, de dar uma outra cara para as rádios. Da né? conversa mesmo, Da né? conversa. Da prosa. Né? Da prosa, coisa que a gente não acha mais em rádio. Está faltando isso em rádio. Exatamente. E o rádio, quando surgiu, era prosa pura. Né? Exatamente. E também as radionovelas, que é uma coisa que poderia voltar, que é sensacional. Sensacional. Não, aquilo que eu falei no comecinho aqui, por exemplo, quando a gente falava eu acordava com o Zé Bétio, tinha também o Gil Gomes, que era um grande nome do rádio, Eli Correia, tem não sei o quê. Afanásio Jazade. Afanásio Jazade, era todo o povo do bate-papo, da conversa, que ali parava, né, para ouvir o que o Gil Gomes tinha, o Afanásio, né, se bem que assim, aquela coisa mais o Afanásio era aquela coisa do jornalismo meio sanguinário, né, e tal. E aí cada um tem o seu estilo, a gente tem que respeitar todos, mas era isso também. Mas essa coisa do bate-papo, da conversa é muito gostosa. Eu acho que é isso que o rádio pode transformar, inclusive, a vida de uma pessoa num dia. A pessoa está meio lá, tá meio tristonha, tal, lá ouve um bate-papo gostoso no rádio, isso modifica completamente o dia dela. Com certeza é um companheiro, né? Um companheiro Exatamente, que está um ali do amigo. seu lado para você desfrutar disso, né? É. E outra coisa muito legal é a magia do rádio, pelo fato de você não ter a imagem, né? Apesar que hoje os estúdios das grandes rádios oficiais, você pode acompanhar o que está acontecendo no estúdio em tempo real, né? Mas essa magia do áudio, aí as pessoas ficam lá, nossa, mas essa voz, como será que ele é, o que ela é? Aí eu fazia um programa de rádio na minha cidade de Jundiaí, durante 2 anos eu fiz esse programa, e é sensacional, porque as pessoas vão até a rádio para te ver. Aí eles olham, é muito legal porque eles olham e falam assim, mas quem é? Ah, é aquela ali que é a Marta? É aquela ali. Nossa, mas parecia que ela era... Pela voz dela... A voz dela parece que ela tem 1,85 m, meio forte, aí vem uma pessoa magra, pequena, quer dizer, é sensacional isso, né? Não, e uma coisa que você falou que é interessante, que é essa coisa do vídeo no estúdio, né? Às vezes você está ouvindo o rádio, já aconteceu isso comigo, eu estou ouvindo o rádio pelo rádio, aí eu coloco na internet para ver o estúdio. Aí, pra mim, pelo menos, é uma coisa assim, o cara tá lá falando aquela correria, não sei o que e tal. Você põe no estúdio, o cara tá lá quase que dormindo na bancada dele. Então, a sensação do rádio mesmo, o gostoso do rádio, é você ouvir o rádio. Porque você, à medida que você vê o personagem falando, você já meio que 50% ali, você perde um pouco dessa magia, que a magia do rádio é ouvir, né? Porque você fica ali imaginando, e o imaginário essa é a magia do rádio. Essa é a magia do rádio. Que isso não se pode perder nunca, você tem que ficar nessa coisa do imaginário sem mesmo. dúvida. Puxa, mas o que será que está acontecendo, né? De repente cai alguma coisa, o que será que ele derrubou? Não, a mesma coisa que você falou, de achar que, olha, como é que é essa apresentadora que está falando? Será que ela é loira? Será que ela é morena? Será que ela é alta? E você imagina mesmo, né? Às vezes não. imagina ela loira, alta, sei lá, e... Você sabe que tinha uma rádio, eu não vou nem falar o nome da rádio para não correr o risco de errar, mas assim, tinha uma rádio nos anos 80 que eles criaram lá um quadrinho, se não me engano era a Bárbara, o nome do quadro, e ela tinha um quadrinho à noite, fazia um programa à noite, ela tinha uma voz toda sensual, né? Ela dava, não era nada disso ligado a sexo, mas ela falava assim, dava dicas, mas ela tinha uma voz muito sensual. E nessa época as pessoas ficavam muito, como será que é a Bárbara, né? A Bárbara deve ser maravilhosa, deve ser isso, deve ser aquilo. Mas nunca se soube como que era a Bárbara, porque não tinha o negócio da internet. Não tinha né? internet. Graças exatamente. a Deus que não tinha, porque imagina, né? Ia cair. A Bárbara ficou no imaginário de cada um mesmo. Exatamente. Isso que é o gostoso mesmo do rádio, né? Legal, aqui eu vou atender um pouquinho o nosso internauta. O Jorge dá os parabéns para você e deseja longa vida ao seu programa. E está elogiando também o Esquina da Cultura. Obrigada, Jorge, por você estar aí conosco assistindo hoje aqui o Esquina da Cultura com o Renato Albuquerque. Eu que agradeço e também aí mando um abraço e obrigado também pela longevidade, por desejar longevidade e também parabéns
né, pela Esquina da Cultura, que é um programa também, assim, só o nome, né? Esquina, que nome maravilhoso. A hora que Obrigada. eu vi esse programa, eu falei, só o nome já é maravilhoso. Então, parabéns para vocês. Quem sabe a gente não leva a Esquina da Cultura para o rádio? Né? Com certeza, com certeza. Então, Renato, eu queria tocar num outro assunto também, mas antes eu quero pedir licença a você, mas eu tenho que falar da minha querida Sua Majestade, nossa transportadora de carga. Você, empresário que precisa transportar a sua carga para qualquer município do Nordeste, é com a Sua Majestade, www.suamajestade.com.br. Liga lá, fala com o Ricardo, com a Cristina, você será muito bem atendido e o mais importante, a Sua Majestade é excelência em segurança e pontualidade. Portanto, transporte de carga é com a Sua Majestade, tá bom? Hein, Renato? Quando você quiser transportar alguma carga... Com a Sua Majestade. Para qualquer município do Nordeste, tá? Qualquer um. Vamos lá. Legal. Legal. E eu queria tocar num outro assunto também, que hoje é uma coisa que me incomoda demais, não sei se incomoda todo mundo, mas tem muita rádio voltada para a religião, né? Você coloca o dial lá, nossa, é muita coisa. É. E é muito fácil, porque não é que é fácil, mas é mais fácil para eles ter grade, né, nas rádios, porque envolve aí o fator econômico, que eles conseguem ter muito mais fácil do que qualquer outro patrocinador, pelo fato das igrejas não pagarem a carga tributária que nós pagamos, certo? Uhum, sem dúvida. E essa invasão, né? Você acha isso perigoso? O que você acha disso? Perigoso eu não diria, mas eu diria que Ou ajuda, principalmente as comunidades, né? Eu acho que tudo que é demais, né, e as pessoas, todo mundo tem necessidades, e a religião é um negócio que muitas vezes foge do controle, do entendimento do ser humano, e o ser humano, ele se apega às religiões com uma facilidade enorme, porque acredita, e cada um que acredite, sem problema algum, mas assim, ela passa por uma coisa de muitas vezes a falta de entendimento, que resulta numa que eu posso dizer assim, numa troca da informação pela simples absorção de sentimentos da religião, e quando na verdade a informação muitas vezes ela pode contribuir para, já que nós estamos aqui num programa de cultura, para ampliar a cultura, né? Sim. E a religião, assim, da mesma forma que ela pode também agregar cultura, ela pode agregar cultura dentro de um entendimento e não entrar na cabeça da pessoa e fazer a cabeça total dessa pessoa que está naquela ânsia de resolver um problema. As pessoas se apegam demais à religião. Então, claro que os governos também dependem muito das religiões. As religiões são muito importantes para os governos, porque chega lá o governador, chega lá o prefeito, o presidente, numa igreja, construir uma igreja enorme lá, por exemplo, na Zona Leste, chega lá, ali tem milhares, né, de fiéis que vão votar no fulano que é indicado pelo pastor. Quer dizer, mas a política, se ela fosse correta, ela colocaria um limite. Da mesma forma que há um limite. Nada contra também, mas eu acho que essa invasão é praticamente, não total, mas é muita religião. Muito programa. É muita religião. Então eu acho que sim, eu sou a favor de um limite para isso. Exatamente. Não que não tenha que acontecer. A religião, ela até contribui, ela é importante na formação, às vezes, de um indivíduo, de uma família, na colaboração da união dessa família e tal, para entender algumas coisas. Agora, não pode ser só religião. E tem gente que, às vezes, liga o rádio, religião, liga a televisão, e hoje tem muito acesso à religião. Sim. Né? Quer dizer, a religião, ela entra, como você disse, com uma facilidade enorme, ela toma conta de uma programação em várias rádios, né? Em várias TVs. Nós temos o caso aí de TVs aí que liga a madrugada inteira, é religião. Enfim, as escolhas estão aí, né? Eu acho que as pessoas é que têm que se conscientizar um pouco também, né? E também, às vezes, trocar de canal quando Sim, claro. falar demais. Nós temos aí, né? graças a Deus, o controle clique, né? Que a gente pode mudar também. Basta a gente fazer isso e ficar mais tranquilo. É isso aí. É o meio mais democrático que existe, é o controle remoto. É verdade. Né? E já que você também falou em democracia, você acha que os meios de comunicação realmente
tem uma grande força para eleger os nossos governantes? Total. Realmente, os meios de comunicação, a imprensa em geral, é o quarto poder? Não tenho a menor dúvida disso. Acho que apesar, inclusive nós tivemos agora a eleição presidencial, né, em que a presidente Dilma foi reeleita, e houve até um questionamento, né, que ela conseguiu vencer a imprensa também, né, porque a imprensa, segundo os próprios petistas, assim, pessoas que fazem a campanha do PT, da presidente Dilma, né, dizem que a imprensa é praticamente toda voltada ao PSDB. Na minha opinião, não é uma realidade. Assim, da mesma forma que se mostram denúncias de um partido, mostram-se de outro. Se você pegar, por exemplo, uma das denúncias mais graves na campanha do PSDB nessa eleição foi justamente a da construção de um aeroporto na região da família do Aécio Neves, lá em Minas Gerais. Sim, e foi feito por um jornal que se diz ser ligado ao PSDB, assim, que né, abarca a campanha do PSDB. Não é verdade. Então, assim, se fosse, não daria uma denúncia dessas, né? Então, existe muito folclore atrás disso. Tanto é que a própria presidente Dilma foi favorecida muitas vezes em matérias nos principais jornais, nas principais veículos, nos principais TVs. Ela foi reeleita, né, no domingo. Na segunda-feira ela estava na Globo, na Record, na Bandeirantes, no SBT, estava nos principais canais de televisão, que são, segundo o PT, são canais ligados ao PSDB, assim, a grande imprensa toda ligada. Então não bate, né? Não bate. Na verdade, a imprensa, ela na minha opinião, é claro que um jornalista ou outro, cada um tem a sua tendência, isso é uma realidade. Tem aqueles que são ligados a um governador, ao prefeito, a não sei o quê, mas os grandes jornais, eles trabalham dentro do foco da liberdade e da democracia. Eu acho que nesse caminho nós estamos muito bem representados pela nossa imprensa. Maravilha. E você acha que, a exemplo do que aconteceu na Argentina com o Clarim, você acha que é possível este governo colocar algum tipo de censura aqui? Olha, eu tenho muito medo disso. Eu não vou dizer para você que não pode acontecer, porque alguns sinais eles já vêm dando há algum tempo, né? O ex-presidente Lula fez muitas críticas à imprensa. Sempre que ele é chamado a falar sobre isso, ele é um crítico muito feroz da imprensa brasileira. A presidente Dilma, logo na sequência, como eu disse, da reeleição, ela já falou em algum tipo de controle da mídia. E eu tenho muito medo disso, porque eu acho que assim, é um negócio que você não pode mexer, e é garantia constitucional, inclusive, né? Liberdade de imprensa é garantia constitucional. Para ela mexer nisso, ela vai enfrentar uma resistência muito forte, não só da própria imprensa, como da própria sociedade. Acredito que vai ser muito difícil ela fazer isso, porém, é o papel, o PT tem colocado esse papel de opositor à imprensa, que não dá para entender, mas é o papel que ele vem colocando aí. Isso é de se pensar, hein, internauta? Vamos ficar bem antenados nessa história, porque há essa coisa no ar. Sem dúvida nenhuma. De que teremos censura nos meios de comunicação. Acho terrível isso. E se houver qualquer tipo de censura aqui nesse país, vai ficar muito complicado. Né? Renato, eu ficaria conversando com você aqui, uma delícia conversar com o Renato, um grande prazer recebê-lo aqui no Esquina da Cultura. E eu, mais uma vez, quero dizer ao internauta para ouvir o Radar Paulista de segunda a quinta, às 18 horas, na Rádio Trianon. O dial é Trianon, Rádio Trianon, AM 740 kHz, aqui na capital de São Paulo, onde você ouve a voz desse moço aqui. E com certeza deve ser uma delícia estar com você de segunda a quinta. Legal, Marta, eu que agradeço o convite, agradeço a acolhida aqui de todos do estúdio, também maravilhoso aqui, ficaria também horas conversando, e outra também conversar jornalista com jornalista, o papo vai embora. Agradeço demais, deixa um abraço aí para os seus telespectadores e estou aí à disposição sempre que você precisar. E as portas do Esquina da Cultura também estão abertas a você assim que você desejar também, tá bom, Renato? Tá certo. Muito obrigado. E eu quero despedir do internauta, obrigado pela participação de vocês.
Até quarta-feira que vem com mais uma Esquina da Cultura. Não esqueça, estacione aqui. Afinal, estamos para o mundo através da sua Flix TV. Beijos a todos e até lá. Tchau.